como eu já falei para vocês no início do programa, hoje a gente tem entrevista com Gustavo Lucena para falar de literatura, poesia e muitas letras, por que não? Gustavo Lucena, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Para quem já conhece a gente, já sabe que a gente já anda grudado todo mundo mesmo, nem adianta fazer farofa. O Gustavo é parceiro nosso no Jornal Alecrim, é um dos editores do Jornal Alecrim também, escritor, meu confrade da Academia Teresopolitana de Letras, então já está tudo em casa, né? Já é um bate-papo só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando do nosso trabalho, do meu trabalho, do nosso trabalho. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Bom, vamos lá. Livro, começa para poder apresentar o pessoal aí. Como surgiu o Gustavo Lucena, escritor? Então, eu estava trabalhando em outra cidade e aí tinha muito tempo disponível e eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de ler. E aí eu passei uma coisa diferente, eu passei a escrever o que estava me passando. E aí eu acabei parindo um filho que se chama gente, Vida Sob Escombros. Que todo livro, todo escritor sabe, quando publica o seu livro, principalmente o primeiro, né, é uma sensação de filho. Todos os outros são também, mas o primeiro é um parto, né? E foi assim, eu tive uma pessoa conhecida que me disse que é a materialização de um trauma. Né? Então, assim, quando chovia muito forte e tudo mais, eu ficava bem sensibilizado, bem tocado, com vontade de chorar mesmo. E aí, depois que eu consolidei Vida Sob Escombros, isso foi deixado, isso deixou de acontecer comigo. Ainda fico preocupado, porque a gente sabe de todo o contexto da cidade, toda a condição, mas aquele nervoso, aquela coisa absurda, parou de acontecer comigo. Assim como eu venho falando com vocês, né, sobre a poesia, ainda mais agora na época de pandemia, que as pessoas começam a ficar mais introspectivas, às vezes tem até depressão, ansiedade, né, ou tá triste e de repente não sabe como expressar aquilo ali. Pode virar um livro, pode virar um poema. E às vezes a pessoa, como eu, né, materializando o sentimento através de uma poesia, através de um livro, a pessoa se livra, de certa forma, daquela sensação ruim, daquela condição que faz mal para ela. Acaba que vira um desabafo, né, gente? Exatamente. E esse livro aqui a gente fala que devia ser adotado nas escolas de Teresópolis, né? Porque ele conta a nossa história, né? E não só a nossa, mas também da região. O livro fala de quais regiões aqui? Então, fala das cidades vizinhas, né? Assim, ele é mais concentrado em Teresópolis, porque a minha vivência, né? Eu estava na cidade na época, então assim, eu pude ver e assim, quem estava na cidade na época também consegue remontar vários cenários desse momento que a gente viveu, né? Mas fala de Petrópolis, fala de São José do Vale do Rio Preto, porque são cidades limítrofes da gente, né? São cidades próximas a gente que sofreram também com tudo que aconteceu. Eu estava conversando sobre o seu livro um pouquinho antes com a nossa amiga Andréia e ela perguntou, Cláudia, mas chora? É de chorar? O livro é de chorar? Né? Eu vou chorar muito? Né? E na verdade o livro é bem leve, né? Apesar de ter, né, as cenas marcantes, mas não fala exatamente de uma família real, né? Como é que funciona isso? O que acontece? Eu criei uma família fictícia, né? Para poder ter liberdade também de criação, contando tudo o que aconteceu com a gente, né? Então, os cenários são verdadeiros, né? Os acontecimentos são verdadeiros, mas a família é fictícia para eu não me prender a uma família específica ou uma pessoa específica, para não contar a história de alguém ou de alguém, né? Porque eu me prendi a isso. E esse livro está fazendo quantos anos de publicado? Então, ele foi lançado em 2018. Ele foi lançado em 2018, 2021, então a gente tem 3 anos, né? É um bebê de 3 aninhos, E aí, depois disso aqui, pegou a reta da escrita? Mais ou menos, assim, eu não tenho tido muito tempo para me dedicar a uma obra como foi Vida Sob Escombros, como um livro total. Então, assim, eu me dediquei a criar poesias, né? Hoje eu tenho algumas poesias escritas,
Tenho também trabalhado bastante nas matérias do jornal Alecrim, a gente tem trabalhado bastante lá para fazer, muito menos que o Renato, claro. Pode deixar que eu vou trazer o Renato aqui para botar fogo nisso aqui já. Muito menos que o Renato, mas a gente tem trabalhado bastante para fazer. Enfim, bom, então aí temos o jornal, temos o livro. GT de literatura, como é que você caiu nessa? E explica para o pessoal também o que é o GT de literatura. Uma parte da cultura que a maioria dos artistas não se envolve tanto, né? Pelo menos eu tenho visto que não se envolve tanto. Mas talvez porque não saiba, talvez porque muito tempo já se passou, né? Então deu aí uma misturada. Mas conta aí um pouquinho GT de literatura. Até para fazer as pessoas entenderem o que é o GT, o Fórum de Cultura, né, da cidade, todas as cidades têm que ter um fórum de cultura, é a junção dos artistas da cidade, né, como um sindicato, enfim, um grupo de artistas, né, o grupo de artistas da cidade, para se movimentar precisa do fórum. E dentro do fórum tem os GTs, que são os grupos de trabalho setorizados de acordo com cada um da arte, né, envolvida. Então assim, a gente tem o grupo de trabalho das artes visuais, tem o grupo de trabalho da literatura, tem o grupo de trabalho da música e, enfim, e vários outros. E eu hoje sou o coordenador do grupo de trabalho de literatura. Inclusive, é muito importante, a gente vai ter uma eleição agora do Fórum de Cultura e a gente precisa estar envolvido nesse processo. Então, assim, os artistas que fizeram o cadastro lá para o Fórum de Cultura tem que fazer tem que participar da votação para a gente escolher aí quem vai nos representar enquanto classe artística, né? É isso mesmo, porque na verdade o Fórum de Cultura acho que não é algo para brigar ou se desentender com nenhum tipo de prefeitura, nenhum tipo de política. Isso eu acho assim a minha opinião. Muito pelo contrário, eu acho que o Fórum é um meio de reunir todas as opiniões de vários artistas diferentes e aí numa só voz, né, conseguir um diálogo. Defender, né? Toda uma classe, né? E um diálogo de participação, de colaboração com a cidade, colaboração para que a cultura da cidade cresça, porque quando a cultura de uma cidade cresce, toda a economia da cidade cresce junto, porque chama a plateia, chama turismo, chama, né, o movimento para a cidade, chama a atenção de quem não mora aqui para conhecer, e isso gera renda para o escritor, gera renda para o músico, gera renda para o artesão. A gente tem vários exemplos aí, né, Cláudia, de cidades no Brasil que tiveram uma guinada, né, muito forte econômica por conta da importância que dão ao artista, né, ao artesão que trabalha, ao público, né, através dos shows e tudo mais. Enfim, é muito importante essa participação das pessoas, dos artistas, para que o cenário até econômico municipal, né, tenha um crescimento. E aí do GT de literatura, do escritor já pulou para ser um imortal. Vocês sabem o que é ser imortal? Né? Não é ser o Highlander daquele filme lá de Vovó Bolinha, né? Que eu adoro, diga-se de passagem. Ainda não. Um dia a gente vai ter. Os imortais vão ter uma pílula para tomar de alguma forma. Somos imortais, porque participamos da Academia Teresopolitana de Letras, né? A nata aí da cultura, né? Escrita literária, né? Da cidade, né? Então são pessoas excepcionais, são pessoas de muita base cultural na cidade e assim, é um orgulho excepcional participar desse grupo tão seleto, sábio, né? Tão Eu seleto. acho que é um grupo muito sábio. Muita gente não conhece, muita gente às vezes fala, mas eu nunca ouvi falar da ATL, Academia Teresopolitana de Letras. Sim, nós temos uma ATL e há muito tempo. E hoje, né, atualmente, o presidente da ATL é Delmo Ferreira. Um beijo bem instalado na bochecha para o nosso querido. E tem muito escritor bom, de peso, pessoas assim inteligentíssimas, que a gente quer trazer um pouquinho dessas pessoas para cá, para que vocês conheçam também e que abra para todo mundo, né, um novo olhar pela literatura da cidade. Sem sombra de dúvida. Como é que você está achando e o que você está sentindo lá na ATL? Está em virtual, né? Mas a gente tá, infelizmente, a gente não está conseguindo colocar muitas coisas
né, para funcionar por conta da questão da pandemia. Mas eu tenho certeza que passando, a gente tendo uma condição diferente disso aí, a gente vai trabalhar muito para ajudar o Delma a fazer tudo que ele planeja para a cidade e para a academia. E dessa vez, né, o Gustavo ele entrou na academia por meio de uma eleição, né, feita uma eletiva, uma seleção de pessoas com currículo, enfim, um histórico, né? E você entrou juntamente com mais escritores da cidade e ícones também, né? Pessoas que também já eram conhecidas há muito tempo pessoas e que acabaram entrando junto com você. Que são... Lembra de alguma? Fala aí, puxa Valdair aí. Queiroz, um nome fortíssimo da cidade e que é hoje nosso confrade que ingressou na academia junto comigo. Tá. Osair Piralim, né? Osair vai vir aqui no amigo. programa também, que eu já marquei com ele para conversar sobre essa emoção. Qual foi a emoção de receber lá a Paramentada? A gente não pôde fazer o evento aberto por conta da pandemia, né? Foi bem restrito, bem restrito, só mesmo quem ia receber, mas foi uma emoção, né? Sem sombra de dúvida, muito grande, eu chorei, né? Tá vendo, gente? Tá vendo? O nosso papo não vai parar por aqui. Depois dos comerciais, o Gustavo vai contar pra gente, a gente vai bem picadinho, mastigado, quase engolido para você, como é que vai ser a história da coletânea Palavra em Ação. Então, aguardo vocês depois dos comerciais.